Curso em CA, aula 12. Filtro passa altas. Exercício. Nesta aula, resolveremos um circuito RC série que tem o comportamento de um filtro passa altas. Como foi visto a aula passada, um filtro passa altas é um circuito que deixa passar sinais de frequência acima de uma frequência chamada frequência de corte, atenuando os sinais de frequência abaixo da frequência de corte. Então este é o circuito, a entrada é de 10 volts, o capacitor é de 0,1 micro, a resistência em cima da qual será obtida a tensão é de 1K, portanto, a frequência de corte pode ser calculada. A frequência de corte em radianos é 1 dividido por RC, vai ser 10.000 radianos por segundo, que convertendo para Hertz, sabemos que ômega é 2 vezes π vezes F. Portanto, F é ômega dividido por 2π, que resulta aproximadamente 1,6 kHz. Muito bem. Temos aqui uma tabela para diferentes frequências: 16, 160, 500, 1 kHz, 1.600 Hz e 3.000 Hz. Para cada uma dessas frequências, será determinada a impedância do circuito, qual é que é a impedância que o gerador enxerga, a corrente no circuito, a tensão na resistência, que é igual à tensão que chamamos de saída, será determinado o ganho, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, e será determinado também o ganho em decibéis, que é a linha anterior, calculado o log da linha anterior e multiplicado por 20. Muito bem. Então, os valores para 1 kHz são esse. Impedância 1880 ohms, corrente 5,3 mA, tensão de saída 5,3 volts e, portanto, o ganho é 5,3 dividido por 10, ou 0,53. Fazendo o logaritmo de 0,53 e multiplicando por 20, obtemos o ganho em decibéis. Para as outras frequências, os resultados serão esses. E o ganho em decibéis. Então, para 1 kHz, logaritmo de 0,53 multiplicado por 20, podemos fazer essa conta para demonstrar. Então, 0,53, extraímos o logaritmo e em seguida multiplicamos por 20. Obtivemos 5,5, menos 5,5. Então, todos esses valores da última linha são obtidos extraindo o logaritmo do ganho e multiplicando por 20. Vamos considerar um caso que é a frequência de 1 kHz e vamos detalhar mais. Para todas as outras frequências, o caminho será o mesmo. Vejamos. Então, o sinal de entrada tem frequência 1 kHz. Precisamos calcular, primeiramente, a impedância. A impedância, sabemos, é a raiz quadrada de R ao quadrado mais
xc ao quadrado, a reatância capacitiva ao quadrado. Por outro lado, a reatância capacitiva é 1 dividido por 2π vezes F, que é 1000 Hz, e vezes C, que é 0,1 micro ou 10 a menos 7 farads. Efetuando esta conta, obtemos 1592 ohms, aproximadamente 1,6 quiloohms. Portanto, a impedância que o gerador enxerga vai ser raiz quadrada de 1 quiloohm ao quadrado mais 1,6 quiloohm ao quadrado. Isso resulta 1,88 quiloohms. Portanto, a corrente no circuito será igual a 10 volts dividido por 1,88 quiloohms, isto é, 5,3 miliamperes. Consequentemente, a tensão na saída, que é a tensão em cima da resistência de 1K, vai ser R multiplicado por I. 1K multiplicado por 5,32 mili, portanto, 5,32 volts. Logo, o ganho é igual a 0,53. Se quisermos o ganho em decibéis, então deveremos fazer logaritmo de 0,53 e multiplicarmos por 20, que é o resultado que obtivemos anteriormente, menos 5,5 decibéis. Muito bem. Esse é um dos caminhos para determinar o ganho para uma determinada frequência. Mas sabemos que existe uma expressão que dá o ganho em função da frequência e da frequência de corte. E, portanto, vamos usar esta expressão. Então, a outra forma de resolver é o ganho, o módulo do ganho, é 1 dividido por 1 mais a frequência de corte, que é 1,6 kHz, que é uma característica do circuito em questão, dividido pela frequência do sinal de entrada, que no caso é 1 kHz. Então, fazendo essa conta, elevando ao quadrado, somando 1, extraindo a raiz quadrada e considerando o inverso desse número, vamos obter 0,5299,053. Então, você pode fazer para todas as outras frequências esta operação, ou fazer como foi feito aqui, calcular a impedância, calcular a corrente, calcular a tensão em cima da resistência de 1K, que você vai obter todos esses valores que estão nesta tabela. Proponho que faça isso, para treinar. Muito bem. Aqui nós temos a curva de resposta em frequência obtida no simulador Multisim. Então, vamos comentar este gráfico. Primeiramente, podemos observar que no eixo vertical nós vamos ter o ganho em dBs, decibéis. Então, a escala vai de 0 até menos 60 em dBs. E, importante, é uma escala linear. Isto é, se aqui é menos 6, a metade é menos 3. Já a escala horizontal, que representa a frequência, é uma escala logarítmica, não é uma escala linear. Então, começando com 1, 10, 100, 1000 ou 1K, 10K, 100K, 1 mega. A ideia de se usar uma escala logarítmica é representar
no mesmo gráfico, na mesma escala, por exemplo, 10 Hz e 1 MHz. Observe que não existe linearidade. Por exemplo, 100 e 1 kHz, 1000 Hz. O meio não é 500. Estas outras marcas representam 200 Hz, 300 Hz, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Para qualquer outro valor, nós vamos ter que fazer um chute, fazer uma interpolação aproximada. Então, aqui é 100 Hz, aqui é 200. Onde está 150? Não temos precisão para dizer onde está 150 Hz. Muito bem, então vamos representar os valores da tabela neste gráfico. Os valores são esses. Então vejam que para a frequência de 16 Hz, aqui mais ou menos nessa posição, quanto que era o ganho? Menos 40. Menos 40 dB. Menos 40 dB dá para ser obtido com uma razoável precisão, visto que a escala de ganho, a escala vertical, essa é logarítmica. Então eu posso interpolar. De qualquer forma, então temos aqui um ponto. Quando a frequência do sinal de entrada é 16 Hz, o ganho é menos 40 dB. Quer dizer, temos uma atenuação de 100 vezes do sinal de entrada. 160 Hz. Temos aqui, então, um ganho de aproximadamente menos 20 dB. É outro ponto. 500 Hz. Veja que 500 Hz é uma linha que temos aqui. Então, a gente sobe e lê à esquerda. Menos 10 dB. 1 kHz também é uma marca que existe no eixo horizontal. 1 kHz. Resulta um ganho de aproximadamente menos 5,5 dB. A frequência de corte, que é 1,6 kHz, ela acontece em menos 3 dB. Então veja que menos 6 é aqui, então a metade é menos 3. Então, se puxarmos uma linha, ao tocar a curva, se a gente baixar, esta frequência é 1,6 kHz. E por último, temos a frequência de 3 kHz, que também aparece aqui no eixo horizontal. O ganho é de aproximadamente menos 1 dB. É óbvio que quanto mais pontos tivermos, maior a precisão do gráfico. Experimente outros valores de frequência. Naquela tabela, nós só temos esses valores de frequência, mas experimente usar outros valores. Aqui está claro que, quando a frequência aumenta muito, o ganho ele tende para 0 dB, ou a saída tende para a entrada. Por isso é chamado de filtro passa alta. Somente os sinais de frequência acima de 1,6 kHz passarão sem atenuação. Todos os outros sinais abaixo desta frequência vão sofrer atenuação. E quanto mais afastado estiver da frequência de corte, maior vai ser a atenuação. Bom, por hoje vamos finalizar. Na próxima aula vamos então ver o filtro passa baixas, que tem uma análise muito semelhante à do filtro passa altas. Até lá, portanto.